Bem, galera, voltando aí para mais um bloco, né, de questões comentadas da prova do Enem 2012. Então, na tela, a próxima questão, questão de número 27, ele diz o seguinte: o losango representado na figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro circunferências, tangentes de raio de mesma medida. Dobrando-se o raio de duas das circunferências, né, centradas em vértices opostos do losango, e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se a situação conforme ilustrado na figura 2. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de quantos por cento? Então, beleza. Então, perímetro, hein, gente? Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Então, vamos junto aqui comigo. O que eu quero que vocês entendam é que daqui até aqui é o raio. E que daqui até aqui é outro raio. Ok? Na sequência, nós temos daqui até aqui outro raio. Ok? O que eu quero que você entenda é que nesse caso aqui, desse losango, esse perímetro aqui, esse lado aqui, o lado do losango nesse é 2 vezes o raio. E aqui embaixo, este cara aqui foi dobrado. Então, ele virou 2R. E esse aqui virou R. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que o lado desse losango aqui virou 3R. Tudo bem? Então, comigo aqui no quadro, nós teremos o seguinte. Esse losango menor aqui, aqui vale R, aqui vale R, aqui vale R, aqui vale R. Então, o perímetro dele, lembra que eu falei para vocês? Perímetro é dado por 2P. 2P é o nome da soma dos lados. E a soma dos lados do perímetro vai ser, do losango vai ser R mais R mais R. Então, 2P da figura 1 vai ser 4 vezes o R. Tudo bem? Desculpa, gente. Desculpa que está tudo errado. Eu falei lá, escrevi certo para vocês e aqui eu estou escrevendo errado. Este cara aqui vale 2R. É isso, 2R. 2R. Né? Escrevi certinho lá, aqui estou escrevendo errado. Então, o perímetro é dado por 2R mais 2R mais 2R mais 2R. Né? Isso. Então, o perímetro vai ser dado por 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. 8R. Esse é o perímetro de quem? Da primeira figura. Aí, nós vamos para o próximo. Né? O próximo, começando aqui embaixo, nós teremos o quê? Aqui vai ser 3R, 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 3R. Então, o perímetro vai ser dado por quem? 2P vai ser 3R, mais 3R, mais 3R, mais 3R. Beleza? Então, aqui vai ser dado por 2P é igual a 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12R. Ah, moleque! 12R. Então, esse aqui é o perímetro, o quê? 2. Beleza? Não, peraí. 12R. 12R. Tranquilo? Beleza. Peraí, gente. O perímetro desse aqui aumentou para esse aqui. Mas aumentou quanto? Aí eu faço a diferença. Então, o perímetro do segundo, menos o perímetro dos primeiro vai ser 12R menos 8R. Então, a diferença, o aumento foi de 4R. Ok? Beleza.
Então, o que a gente faz? A gente fala que 8R corresponde a 100%. E 4R é só o aumento. Eu não estou botando 12R, eu estou botando 4R. Então, 4R é só o aumento, é X. Bem, aí ficou fácil. X é igual ao produto da outra linha, que é 4 vezes, ou melhor, 4R vezes 100%, dividido por 8R. Beleza? Então, aqui a gente tem o quê? Quanto que dá 8R dividido por 4R? Aqui em cima dá 1 e aqui embaixo dá 2. E quanto que é 100% dividido por 2? Aqui dá 1 e aqui deu 50. Então, nós teremos o quê? Que X vale 50%. Ah, muito bom. Muito bom. Agora é com você, meu querido. Aqui é um X, tá? Ficou parecendo um sei lá o quê, mas é um X. Então, o resultado é 50%. Então, só para ir devagarzinho é o seguinte, o perímetro do primeiro é 8R, do primeiro losango, é 8R. O perímetro do segundo é 12R. E assim, do primeiro para o segundo teve um aumento de 4R. E aí eu chamo o 8R de 100%, que é o nosso principal, vou até botar aqui, principal, que é o nosso 8R. E aí você vem para o acréscimo, que foi 4R. Ok? Então, X, fazendo os cálculos, encontramos X igual a 50%. Letra E de elefante. Pode colocar na tela aí. Show? Beleza. Então, questão 27 foi. Podemos começar agora a questão de número 28. A questão de número 28 é uma questão tranquila. Tá? Mas existe o nosso conhecimento aí de frações. Então, é o seguinte. Na questão de número 28, vai ficar da seguinte forma. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um, né? Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção de 6 para 5 e para 4, respectivamente. Na segunda parte, do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção de 4 para 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, só um deles que levou 50 a mais. Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Então, perceba, gente, que ele quer todas as informações da segunda parte e não da primeira, tá? A pegadinha está justamente aqui, ó. Quando você faz aqui, você tem que lembrar de marcar aqui, ó, a segunda parte. Tá bom? Que é o que ele quer. E que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Tá bom? Então, vai ser mais ou menos isso que nós vamos fazer. Nós vamos dividir por partes. Então, vamos juntos aqui no... Assim, acho que está bom, né, as informações da questão. Está aí no quadro, então. Aqui é o seguinte, vamos colocar aqui, então, assim, ó. Fazer um quadro da seguinte forma. Pessoas
E aí a gente bota assim, ó, primeira parte e segunda parte. Aqui você vai ter José, Carlos, é isso? José Carlos, e depois José Carlos, e depois quem mais? Paulo, meu xará. Paulo. Ficou apertado aqui? Então, peraí. Isso. Bem, na primeira parte, ele fala o seguinte, que José levou um número proporcional a 6, Carlos levou um número proporcional a 5, e Paulo levou um número de laranjas proporcional a 4. Mas quanto que é 6 mais 5 mais 4? Não é 15? Então a gente diz o seguinte, que José levou 6 quinzeavos, Carlos levou 5 quinzeavos, e Paulo levou 4 quinzeavos, porque a soma tem que dar 15. Tudo bem? Já na segunda parte, aconteceu o seguinte, José levou um número proporcional a 4, Carlos também levou um número proporcional a 4, e Paulo levou um número proporcional a 2. Mas se você somar, isso aqui dá quanto? Dá 10. Então, o que acontece quando eu somar tudo? 4 mais 4, 8, mais 2, 10. José levou um número proporcional a 4 de 10, Carlos a 4 de 10 e Paulo a 2 de 10. Beleza? Tranquilo. Bem, os denominadores... Gente, para eu comparar a fração, a primeira coisa que tem que acontecer é que os denominadores têm que estar iguais. Então, nesse momento, eu vou tirar um MMC. Vamos juntos? MMC. O MMC aqui, MMC entre 10 e 15. Como é que fica? MMC entre 10 e 15. Vai ser primeiro por 2, que dá 5, depois continua 15. Depois por 3, aqui continua 5, aqui deu 5. E depois por 5, aqui deu 1, que deu 1. Quando você multiplicar, deu 30. Então, qual é o MMC entre 10 e 15? 30. Tudo bem? Beleza. Então, o que eu vou fazer, gente? Olha só a parte interessante. Eu vou fazer o seguinte. O denominador aqui, em todos, será 15. Opa, desculpa, será 30, porque o MMC é 30. Porque aí eu posso comparar. Quando são iguais, eu comparo. 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Beleza. Como é que eu faço para comparar essas frações? Aí que está a parte interessante da questão. De 15 para 30, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 2? Então, em cima também eu tenho que multiplicar por 2. Professor, mas assim é muito complicado, eu não aprendi assim. Eu sei que você não aprendeu assim. É porque assim é a forma mais racional da coisa. Mas então, qual é a operação inversa à multiplicação? Não é a divisão? Então eu faço o quê? 30 dividido por 15, 2. E 2 vezes 6 é 12. Então o bizu dessa forma de fazer é o seguinte, é você descobrir o quê? O número que você multiplicou através do cálculo inverso, que é a divisão. Então depois, 30 dividido por 10, dá 3 vezes 4, 12. Perceba que José levou um número igual de laranjas na primeira e na segunda parte. 12 sobre 30. Levou igual, então não tem discussão. Ok? Já o Carlos, 30 dividido por 15 é 2, vezes 5 é 10. 30 dividido por 10 é 3, vezes 4 é 12. Já o Carlos, não. De um total, né? De um total de laranjas. É laranjas? Estou falando laranja? É. De um total de laranjas, o Carlos levou na primeira parte 10, se o total fosse, né? E na segunda parte ele levou 12. Tudo bem? Então é isso que eu quero que vocês fiquem antenados. Beleza.
Eu não sei quanto é o total de laranjas, né? Mas eu sei o seguinte, que, assim, só para terminar aqui, e o Paulo, 30 dividido por 15, dá 2 vezes 4 é 8. E naqui, 30 dividido por 10 é 3, vezes 2 é 6. Então, assim, o Paulo levou menos, né? Na segunda parte. Então, assim, deixa só um minutinho. Ok, então vamos lá. Aí, gente, eu acho que ficaria mais fácil eu explicar para vocês uma que eu expliquei para vocês já um pouco atrás, né? Acho que foi na 2011, nos blocos 2011, eu expliquei isso. Então, só para vocês entenderem a lógica, é o seguinte, é assim, ó. Esquece o denominador, e você vai ter assim, ó. Segunda parte menos a primeira parte deu 50. Porque o Paulo, aqui eu estou me referindo, desculpa, estou me referindo ao Carlos. Porque o Carlos ele levou 50. Porque foi o único que levou mais na segunda etapa, ok? Então, o número que ele levou na segunda etapa é proporcional a 12. Esqueça o denominador, gente. Esqueça. O denominador foi feito apenas para você ter uma noção de poder comparar, tá bom? Aí, ele é proporcional a quem? A primeira, que é proporcional a 10. É um número proporcional a 10. Então, peraí. O Carlos, na segunda etapa, ele levou um número superior à primeira em 50 laranjas. Só que o número que ele levou na segunda é 12. É proporcional a 12. E o número que ele levou na primeira é proporcional a 10. Ficou tranquilo? Beleza. Então, lembra do macete que eu expliquei para vocês? Que era assim, ó. O macete era o quadradozinho, que você ia ter sempre 3 linhas, onde a primeira linha é os verdadeiros, a segunda é o mentirinha, e a terceira é o coeficiente de proporcionalidade, que é o V dividido pelo M. E o número de colunas é sempre um número a mais que o número de variáveis. Então, se eu tenho 3 variáveis, você vai ter o quê? Segunda menos a primeira vai dar 50. E o número proporcional da segunda é 12. E o proporcional à primeira é 10. Então, quanto que é 12 menos 10? É 2. Estou me referindo sempre ao Carlos. Tá claro isso para vocês. Então, quanto que é 50 dividido por 2? É 25. Esse é o coeficiente de proporcionalidade. Então, ele se repete aqui e se repete aqui. Bem, qual é a operação inversa à divisão? Não é a multiplicação? Ó, 25 vezes 2, 50. Então, eu faço 25 vezes 10, 250. Tudo bem? E 25 vezes 12, 300. Porque é só multiplicar, dá 300. Bem, mas ele falou respectivamente a quem? A José, Carlos e Paulo. Isso, José, Carlos e Paulo. O Carlos, na segunda etapa, eu já sei que ele levou 300. Não sei disso? Aí, olha só, gente, eu sei para não ficar confuso para vocês. Vocês já copiaram o quadro, tá? E aí, você vai descobrir o seguinte, que... Volta, por favor. Volta, sobe um pouquinho. Não. Aqui nesse quadro aqui. Isso. O bizu da coisa aqui, gente, é o seguinte, é você reparar que a quantidade de José é igual à quantidade de Carlos. Repararam isso? Então, tá tranquilo esse raciocínio? Então é o seguinte, como eu sei que Carlos e José levaram a mesma quantidade na segunda etapa, eu sei que é 300 também para o José. Eu já sei essa informação. Estão entendendo, gente? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Porque eu sabia que José e Carlos levaram a mesma quantidade. Então, 300 e 300. Tranquilo? Então, assim, gente, se eu fosse por eliminação, eu já marcaria a letra B, porque sobrou 150. Como é que eu chego no 150 do Paulo? Né? Porque isso mesmo, né? Então, voltando aqui, isso. O Paulo, na segunda parte, levou metade. 6 é metade de 12. Beleza.
Então perceba que eu só fiz cálculo para o Carlos. E aí eu sei que aqui é 150. Pronto, está aí, marcado, letra B de bola, de bosque, bola de bosque, né? Então está aí. Tudo bem? Então, vou começar com vocês já a próxima questão. Nós estamos aí hoje muito animados. Lembrando que é só da segunda parte e tal, beleza. Então, vamos agora para a nossa próxima questão na tela. Próxima questão. Vamos juntos. Então, aqui ficou o quê, gente? Olha que coisa interessante, olha que coisa fantástica. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou 500 visitantes distintos. Desculpa, li errado. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Então, aqui você tem divertido, 52%, assustador, 15%, chato, 12%, não opinaram, 21%. Beleza. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram. Cadê você? Aqui. Que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o Contos de Halloween é chato, olha só, ele quer o chato, tá? É mais aproximada por. Então vamos lá, repetindo aqui, ó. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade, ele quer a probabilidade, de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram. Então, quem opinou? Aquele que é divertido, aquele que é assustador e aquele que é chato. Esses opinaram. Esse aqui não entra na probabilidade. Então, esse aqui deu quanto? 52%, esse aqui deu 15%, esse aqui deu 12%. Beleza? Então, aí ele quer saber o quê? O chato. Tranquilo? O que acontece aqui, gente? Lembra que eu falei para vocês que a probabilidade é o quê? É o desejo sobre o todo. Tudo bem? Então, comigo aqui no quadro, você vai ter o quê? Colocando aqui que a probabilidade de encontrar o chato, né, de encontrar o pessoal que classificou como chato, vai ser o quê? O desejo dos chatos dividido pelo total dos que opinaram, só os que opinaram. Então aqui vai ser o quê? Olha só como essa questão é tranquila. Vai ser 12 sobre 12 mais 15 mais 52. Que é a soma do... né? Pronto. Com base nisso, a gente vai ter o quê? 12 sobre 79. Está aqui, ó. 12 sobre 79. Bem, para a gente fazer esse 12 por 79, a gente só dividir aqui, ó. 12 dividido por 79. Quantas vezes o 79 cabe no 12? 0 vezes. Então, 0 vezes 79 dá 0, subtraiu, deu 12. E aí você cria o primeiro zero. Após a criação do primeiro zero, você bota vírgula. Né? E quantas vezes 79 cabe dentro do 120? Uma vez. Então aqui você botou 79. Essa subtração deu quanto? 10 tira 9, deu 1. Aqui pegou emprestado, ficou 11, né? Então 11 menos 7 dá 4.
Beleza. Aí eu crio outro zerinho e faço a pergunta de novo. Quantas vezes 79 cabe dentro do 410? Acredito eu que seja 5 vezes. Porque 5 vezes 9 dá 45, vão 4. 5 vezes 7 dá 35, mais 4, 39. Vamos ver se bate esse valor mesmo? Deu 0 aqui, deu 1. 15, 10 tira 5, 5. 40 menos 9 ficou 1, 15 certinho. E aí perceba que ele está trabalhando com duas casas decimais. Então, eu não vou nem continuar. Eu vou dizer o seguinte. Já entenderam a divisão? Beleza, né? Então, vindo para cá, eu não vou continuar, mas eu sei que é um valor aproximado a 0,15. Então, com isso, a gente pode marcar a letra D de dado. Beleza? Letra... Tá aqui, ó. Letra D. Ah, moleque, fiquei viciado nesse negócio aqui. Então tá aí, marcado letra D. Tudo bem? Precisa dar um zoom no quadro aí? Tô tranquilo? Beleza. Então com isso a gente encerra esse bloco. Até o próximo bloco.